Oi, sexta-feira a gente vai tentar sempre levar para você um resuminho dos principais destaques na nossa cobertura, passeando aqui pela redação da TV Câmara e da Agência Câmara, conversando com alguns repórteres que fizeram essa cobertura. Vamos começar pelo grande assunto, reforma da Previdência. O Thiago Ramos é o nosso repórter que está setorizado nesse assunto. O que é que você destaca? Nessa semana nós tivemos a discussão sobre mérito em 3 audiências públicas. Cada dia um tema, mas eu acho que o mais importante dessa semana é mesmo o fim do prazo para apresentação de emendas. Foram 277 emendas apresentadas. Cada uma delas é uma sugestão de mudança no texto. Vale lembrar que emenda pode ter mais de um tema dentro dela. E lembrando também que não é fácil fazer uma emenda para a proposta de emenda à Constituição, porque o autor precisa correr de 170 assinaturas, né? A dele mais 170. Exatamente. E isso é conferido manualmente depois para ver se as assinaturas estão batendo ou não. Então, esse número de 277 emendas pode vir a mudar no futuro, porque se não tiver o número de assinaturas necessário, depois de conferir, aí acaba perdendo. A gente fez um levantamento, a SECOM montou lá um robozinho para entrar dentro dessas 277 emendas e descobrir quais são os principais temas. E tem algumas revelações interessantes. Por exemplo, regra de transição, 197. É o principal tema. É o principal tema. 71% das emendas estão tratando de regra de transição. É uma reclamação de que algumas categorias não têm regra de transição e que a regra de transição é muito curta. Exatamente. Sim. Ou alterando a regra, depende. Mas um tema que é periclitante, que sempre gerou confusão lá, é da capitalização. Ele está em 17º da nossa lista, com 19 emendas. O abono salarial, que é responsável por 170 bilhões de reais de toda a economia prevista, de 1,2 trilhão, 170 bilhões, só ali no abono salarial, quase 10%, né? Até mais de 10%, mais de 10%. Só ele tem 8 emendas. É o último da nossa lista, é muito curioso mesmo. Então essas emendas, depois de agora terminado o prazo, o relator vai se debruçar sobre elas, analisar e apresentar um relatório. A expectativa, e ele já disse isso, é de apresentar o relatório até o final da semana que vem ou começo da outra semana. Dia 15 é o deadline. Deadline dele é dia Falei em deadline, a gente tem que correr porque é muito assunto. Eu também preciso gravar. Olha, o Thiago citou que teve 3 audiências públicas. Uma tratou, por exemplo, da aposentadoria da mulher. Outra, que foi ontem, sobre regras de transição e esse palavrão desconstitucionalização. Quer detalhes? Todas as matérias do Thiago... Desconstitucionalização. Só para você saber, as matérias do Thiago estão lá também no YouTube, estão nas nossas redes sociais. Você pode assistir as matérias e ter detalhes sobre esses 3 temas. A Cláudia Lemos vai levantar também e vai falar para a gente sobre um outro assunto que foi objeto, inclusive, das manifestações de quem foi à rua no dia 26, que é o projeto anticrime do Moro. Ele faz parte de um outro conjunto de projetos que estão sendo debatidos por um GT, um grupo de trabalho penal e processual penal, né? Ele ia encerrar os trabalhos essa semana, mas ainda não foi dessa vez. Não, o prazo do grupo de trabalho é até dia 14 de junho. O que aconteceu essa semana? Foi a última audiência pública com especialistas que fizeram várias sugestões para o projeto. E agora, o relator, que é o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, ele disse que já está com o relatório pronto para ser apresentado. A coordenadora do grupo deve marcar uma reunião na próxima semana para os deputados discutirem o relatório do Capitão Augusto. Beleza, perfeito. Bom, lembrando então, tá o projeto do Moro, lá tá o pacote anticrime, tá o projeto que foi feito por um conjunto de juristas capitaneado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e tá todo o conjunto de projetos dos parlamentares sobre legislação penal e processual penal. Haja trabalho. E agora podem acontecer 2 coisas. Quando o GT terminar o trabalho dele, vai encaminhar o relatório ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele pode, é possível que ele crie uma comissão especial para debater todo esse conjunto de projetos. E pode ser também que ele leve diretamente para o plenário esse assunto. Perfeito. Obrigado, Cláudia Lemos, que tratou desse assunto e de outros assuntos também. Vamos continuar nosso passeio aqui? Vamos aqui para a bancada dos repórteres da agência. Eu convidei a Lara e a Noé. Vou começar pela Lara Rádio, que ela tratou de um assunto, vou pedir para você ficar de pé, Lara. Ela tratou de um assunto que, inclusive, deu muitas visualizações na live que a gente fez a respeito da audiência pública, que foi o homeschooling, um
palavra em inglês, um palavrão para ensino, educação domiciliar, né? Como é que foi essa audiência pública? Tinha inclusive uma criançada lá, né? Que é as crianças que estudam em casa. Isso, tinha muitas famílias aqui, né, pedindo o direito de educar em casa, pedindo essa liberdade. O governo apoia a proposta, já enviou um projeto de lei para ser analisado aqui na casa, que vai ser analisado por uma comissão especial, mas diversos especialistas lá durante a audiência foram contra. Muitos falam que o papel da escola da educação não é só transmitir conteúdo, é também socializar, ter um espaço de brincar, de conviver com o diferente. E tem outro ponto também, que é como que isso vai ser fiscalizado, acompanhado pelo governo. Porque será que a gente tem estrutura para isso? Será que uma avaliação anual não pode permitir que uma criança fique um ano num sistema ruim, né? Isso, muitos pais argumentam que que em vários países do mundo existe o homeschooling, né? Como Canadá, Inglaterra, Chile, são 65 países que já regulamentam o assunto. Mas aqui no Brasil, alguns especialistas questionam se a gente tem estrutura para acompanhar isso. Perfeito, obrigado, Lara. É só um destaque, gente. Quer detalhes, a matéria da Lara está completa lá na Agência Câmara. E a Noeli, vou lembrar o assunto, lembrei. A Noeli acompanhou uma comissão geral, a Lara também acompanhou essa comissão, sobre os agentes penitenciários. Eu pedi para você ficar aqui para a gente conversar. A comissão geral é quando o plenário vira uma grande audiência pública, né? E os agentes penitenciários lotaram o plenário Ulisses Guimarães, né, Noeli? Sim, foi isso mesmo. Essa audiência geral, né, uma grande audiência pública no plenário Ulisses Guimarães foi na quarta-feira, e 2 pontos foram bastante destacados pelos participantes, né? Muitos dos participantes agentes penitenciários. Um dos pontos é que eles pediram a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal, ou seja, seria transformar os agentes penitenciários em polícia penal para que eles cuidem da segurança dos presídios, da escolta de presos, liberando essa tarefa que hoje é feita pelas polícias civil e militar. Essa PEC está pronta já para análise no plenário. Eles acreditam que com a valorização dos agentes penitenciários vai ter uma melhoria assim, do sistema penitenciário brasileiro. Outra crítica feita nessa comissão geral para uma crítica contra a privatização que já vem ocorrendo, já ocorreu assim, no presídio do Amazonas, já foi anunciado em São Paulo também que ocorreria privatização de presídios, e acredita-se que isso, as pessoas que participaram da comissão geral acreditam que a privatização não é algo bom, né? Porque assim, as empresas da iniciativa privada visam ao lucro. Então foi essa comissão geral que aconteceu na quarta-feira, pedindo a criação da Polícia Penal, criticando a privatização de presídios. O presidente Rodrigo Maia mandou uma mensagem dizendo que esse tema do sistema penitenciário brasileiro é um tema urgente, que aflige toda a sociedade, considerando que existem mais de 700 mil déficit aí de 300 mil vagas nos presídios. Terceira maior população carcerária do mundo. Isso. Obrigadão, Noeli. Olha, não vai dar tempo da gente tratar de tudo. A gente tem 2 colegas ali, o Ralf e o Murilo também, estão recuperando matérias, que hoje não tem audiência pública, sexta-feira, mas o que é que acontece? Tem audiência pública que a gente não conseguiu cobrir. Tem projeto de lei que foi apresentado, teve outras coisas, então parte disso está sendo recuperado hoje. Eu vou te dar uma parcial. Até agora, nessa semana, a gente já publicou na Agência Câmara 266 matérias. As matérias que eles estão fazendo hoje, esse número sobe, mas a gente já teve 323 mil visualizações. Todas as matérias estão lá sobre esses assuntos que a gente abordou aqui e sobre os demais assuntos que a Câmara tratou durante essa semana. Você pode acompanhar, pode entrar lá e pode também acompanhar pelas nossas lives, que ficam disponíveis as gravações das audiências públicas e os resumos que eu fiz durante a semana conversando com alguns dos participantes dessas audiências públicas. A qualquer momento a gente pode voltar com outra informação e você tem tudo disponível sobre o trabalho da Câmara essa semana no YouTube e na Agência Câmara. Até mais!